Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar o deputado João Gonçalves, que nasceu dia de finado e não por acaso adora um enterro. Ele vai inclusive contar essa história para nós. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Conte um pouco da sua vida, quem é João Gonçalves, onde nasceu e a partir daí a gente desenrola. Da minha vida quando eu nasci, se eu for contar direitinho, vai chorar todo mundo. Não, então vamos começar. Tem lenço aí, garoto? Arranja aí pra gente. Eu começo primeiro. Tá certo. Eu quero agradecer a Deus por Ele ter permitido eu vir a esse mundo com a missão. Com a missão de servir, a servidão ao próximo. Eu que nasci, como alguns poucos pensam, eu não tenho família tradicional política. Eu tive um avô, que na época vendia algodão no interior, por parte de mãe. Que interior? Que levou São José dos Ramos. São José dos Ramos. Que era São José do Pilar, que era distrito do Pilar. Aquela junta de jumentos carregados, que levou um coice de um jumento e morreu desse coice de jumento. Eu não tive a oportunidade de conhecer avô paterno e materno. O meu pai, que já na Serra de Natuba, Pirauá, divisa com Pernambuco, Paraíba, com 3 anos de idade, o pai morreu. Como era o nome dele? José Gonçalves de Amorim era meu pai e Damião Gonçalves de Amorim. O meu avô casado, ele que veio, o pai dele veio do lastro para plantar café lá em cima da serra. Meu pai casou com a pernambucana de Macaparana, Dona Flora Tavares de Albuquerque. E nome de gente chique, importante. Mas só o nome, né? Pessoas de Albuquerque, os Albuquerque. É porque com 3 anos de idade do meu pai, o pai dele faleceu. Quando o senhor tinha 13 anos, o seu pai faleceu? Não. O pai do meu pai... Sim. Faleceu quando meu pai tinha 3 anos. Ah, entendi. O meu avô. E nós perdemos a história. Foi criado por um padastro, que era tio dele, por parte dos Egitos, a família dos Egitos aqui, são meus parentes. E que Edinaldo do Egito? Edinaldo do Egito, Heraldo do Egito, todos os Egitos. A desembargadora Levita do Egito. E aí, nós perdemos a história, porque meu pai contava que ele tinha que descer 9 quilômetros de jumento para aprender a ler e subir. E no primário, o padastro já tirava da sala de aula. Vai trabalhar. Certo. Mas quando eu nasci... Onde o senhor nasceu? Eu nasci... E quando? Eu nasci em Cruz das Armas. Meu pai e minha mãe. Meu pai Na principal ali? Meu pai veio vender mercadoria na Feira Itabaiana. Conheceu minha mãe, que era São José do Pilar. Se casaram. Depois de 5 filhos, meu pai veio para aqui, para a cidade. Abriu uma bodega e teve uma doença, um câncer. Aliás, uma tuberculose óssea. Não tinha cura. O irmão dele, que era o meu tio, que meu nome é em homenagem a ele, era jornalista no Rio, vivia muito bem, o Joãozinho, que era o João Gonçalves de Amorim, e o meu nome é João Gonçalves de Amorim, sobrinho. Foi quem mandou buscar meu pai aqui, ficou internado por 2 anos e meio no hospital que pesquisava a hidrazina, que era penicilina. Deus o curou, meu pai voltou para Paraíba. E quando eu nasci na casa em que morava minha mãe, meu pai, mais 5 irmãos, na casa da mãe dele, da minha avó. Porque não tinha condições de pagar aluguel de uma casa. Aonde era ali em Cruz das Armas? Na Silva Maris, de frente do Badidado. Era um ambiente carregado? Atrás do mercado. Não, tranquilo, né? Que ano? Não existia aí, 58. Eu nasci no dia 2 de novembro, dia de finado. Dia de finado, né? De 58. Só que quando eu ia nascer na Silva Maris, a minha avó morreu de bexiga taboca. Como era o nome dela? E bexiga taboca? É o que bexiga taboca? Vocês hoje conhecem a catapora. Ah, a bexiga taboca que tem a vacina. Antigamente não tinha vacina. Aquelas pessoas que eram acometidas da bexiga e elas formavam aquelas verrugas internas, ela fechava a glote. E minha avó morreu de edema de glote. Que a bexiga taboca, aquela bexiga carregada. Fechou a glote dela e ela foi a óbito. O senhor estudou até que ano? Como foi a sua infância? A minha infância foi de trabalho. Trabalhava desde em quê? os 10 anos de idade. Trabalhava em quê? Eu comecei a estudar no grupo escolar Castro Pinto,
que ainda existe, na Avenida Cruz das Armas, antes da igreja. E eu terminei levando muito castigo. Era? Porque eu sou Era um canhoto. menino danado? Não, eu sou canhoto. E o que tem a E quando ver? a professora me pegava com a esquerda, aí reclamava. Punia? Quando pegava de novo, diretoria palmatória, Por causa da... na mão esquerda. Eu fui buscar fuba de Olavo na igreja. Eu vinha com a latinha de óleo e com a latinha de fuba. O que é fuba de Olavo? Os americanos e os alemães mandavam ajuda social, assistencial, da fome para o povo. O Brasil. Era uma E a humilhação igreja, pro Brasil. como a igreja em Cruz das Armas era de um frei alemão, Frei Basílio e outros, aí eles traziam da Alemanha e do americano. E O lá- americano tem aquele e lá projeto Aliança para o Progresso. A gente fazia uma fila. Para Eu, comer. meninote, para buscar uma latinha de fumo e uma latinha. E quando vinha figo, chamavam figo, né, que é fígado alemão, a gente ia buscar aquele pedaço fedorento de fígado para levar para casa. Parecia resto de comida. Mas aí, eu fui ser caixa de um barzinho que se via refeições, que era do meu pai em Cruz das Armas, de frente do mercado. Do seu pai. É. E fui ser caixa do bar. 4 da manhã eu abri o bar. Se fosse hoje, era trabalho escravo, não podia. É, Não é verdade? é verdade. E aí, eu na sexta-feira dava o bar todinho de esmola. Como era dar o bar? As velhinhas paravam um meio caminhão com as velhinhas com aquele saco de pano para pedir esmola nas portas. Quando eu entrava no bar, eu dava café, dava pão, dava inhame, De dava graça. tudo com pena delas. Não quebrou, não? Quebrou que me tiraram, né? Quando disse, tira esse Não vai menino, senão vai tira esse quebrar. menino, vai ter que ser padre. Aí fui. Padre? Não Padre. botaram na cabeça que você ia ser Não, padre? Ou botaram foi uma... não. Minha mãe disse, não, você me é bondoso, os caridosos têm que ser padre. E o senhor achava o que disso, dessa ideia? Achei bom, né? E foi ser? Foi Aonde? na igreja São José Operário, em Cruz das Mas não Armas. quebrou a igreja, não. Não, porque a igreja recebe, né? É claro, é brincadeira. Aí, quando eu estava lá, numa das celebrações, como coroinha, o Frei Basílio, um frei alemão muito ignorante, Em Cruz das Armas. das armas. A senhora cochilou, meteu a cabeça na outra, naquela época tinha o véu, filó. Eu caí na risada, esqueci de tocar assim dentro, para o povo se ajoelhar. Ih, Eu rindo aqui, quando eu olhei para o Frei, meu, que eu vi o cálice em cima, eu quase que eu não paro mais de tocar. Quando acabou a celebração, ele disse, bestalhada, sacristia! Aí eu fui Ixi, tremendo. Chegou lá, me deu uma surra com o cordão de São Francisco. deu uma surra com o cordão de São Francisco? Aí eu cheguei em casa, minha mãe, chegou o padre João. A mãe naquela época dava banho nos filhos. Quando entrou, minha roupa estava marcada. Eu disse, que é isso? E eu comi, diga! Aí pegou um cinturão no meu pé, que era de borracha. Diga cinturão se branco. não apanha mais. Aí eu digo, foi o Frei Basílio. Por isso, vamos lá. Enrolou no papel. Se for mentira, venha apanhando lá até em casa para o povo ver. Era A lei. Genésio Gambarra até a igreja, eu apanhando de volta. Mas não apanhou, não, né? Não, porque eu fui pedir a Jesus, não faça o Frei mentir, não. Se fizer. Aí o Frei disse o quê? Aí eu falei, se foi ele próprio. Ela me tirou, eu voltei para casa, fui vender galinha na feira, matar galinha e vender galinha. Em Cruz das Armas. Meu irmão tinha uns boxes e o meu pagamento era um banco de feira, um lucro, na feira de Oitizeira e na feira de Bairros Estados. Se eu pagava o preço de custo a ele, quando eu apurava o dinheiro de pagar ele, o resto eu queimava na feira, todo vendido. Dava, Ih, trocava, todo negócio para poder acabar a mercadoria. Era 3.000 ovos, que são 10 lotes de 10 bandejas, e 250 quilos de frango. Depois começou a comprar frango em Santa Catarina, da Safrita. Eu ia de 2 da manhã, botava um ator com um casaco, entrar no frigorífico da Cibrazen, que era a central de armazenamento, que tinha aqui no Porto do Capim. Tirar 40 sacos de frango para botar na água quente, para dar o banho-maria, para vender na feira. Isso daí já era seu ou era do irmão? Tinha do meu irmão. E o senhor não quebrou também o irmão, não, fazendo essas Não, caridades? porque eu trabalhava para ele e o lucro meu lá eu dava aqui, fazia o que eu quisesse. Naquela época. Aí eu fiz vestibular para medicina, fui reprovado por 5 pontos, fui Você tinha tempo para estudar, porque é um curso pesado, né? Era inteligente. Nunca fiz educação física quase, porque eu tinha que trabalhar. Trabalhei a vida toda. E aí eu fui para... Eu era muito bom em biologia, em química, francês. E aí
eu fui para a segunda opção em Areia, zootecnia. Eu digo que eu passo um período e volto. Quando Disputar cheguei, com o Tião Gomes lá. eu encontrei Tião lá. Encontrou lá? Encontrei, fui contemporâneo de ele. Eita, já Ele pensou. 2 semestres na frente. E a Areia tinha espaço para esses dois? Tinha, porque Tinha, né? eu fui como inocente. E lá eu deparei com a ditadura militar. A ditadura? Esse é um episódio muito interessante que o senhor vai falar, mas daqui a pouco, porque a gente vai fazer um breve intervalo e volta já.